Thank you very much, Dr. Neves. Dr. Neves talked about the difficulties ahead of us in terms of EU, Turkey, and other members of the international community, and he referred the questions that we are facing today are very complex questions, and there are no easy answers to this. So it will require lots of efforts to deal with to understand the nature of these questions and also finding remedies for these questions. Now we have up to 20 minutes for discussion, and if you have any questions, please raise your hand and also ask your questions either in English or in Portuguese. So our panel will answer your questions. Please go ahead. Is it mic here? No. Okay, please ask in English. Okay. Is there a peaceful way to solve this problem in real life? Is there a peaceful way to solve this problem? Which problem? The refugees. Okay, to whom you are addressing your question, any specific person? Anyone. Well, so it's a very tough question, no? Okay. I can try, but well, bem, eu não tenho resposta. O que quero dizer é que às vezes nós tentamos simplificar as questões, reduzir à expressão mais simples. É importante reduzir as questões à expressão mais simples, mas depois vamos chocar com questões que não têm explicação. Por exemplo, o Exército Islâmico, ou o ISIS, tem financiamentos. Diz-se, os financiamentos são provenientes do petróleo que está em território que o ISIS controla. Muito bem. O petróleo toca-se, são milhões de litros, são barris, são caminhões, são... Vê-se que nos meios estratégicos e nos meios das Forças Armadas hoje disponíveis, tecnologicamente disponíveis, é possível identificar uma pessoa dentro de uma gruta, mas parece não ser possível encontrar-se 1,5 km de caminhões de cisterna no meio de uma determinada estrada. Portanto, estas questões são realmente complicadas. Eu tenho à minha frente uma pessoa que respeito muito, que se chama embaixador, não, ele não se chama embaixador, chama-se António Martins da Cruz e é embaixador e com certeza poderia dar uma resposta muito mais eloquente que a minha. Mas eu acho que as questões todas têm solução, que é sempre possível um compromisso que leva a que se aceite parte das razões do outro lado. É sempre possível, é a arte dele, é a tarefa dele. E, portanto, as pessoas estão sentadas à volta da mesa à procura dessas soluções. E com contradições entre si. Os 28 Estados-membros da União Europeia têm contradições entre si. Não pensam todos da mesma forma, não têm todos os mesmos interesses, não estão todos nos mesmos sítios. E quando nós achamos que Portugal tem direito a defender os seus interesses, temos que reconhecer aos outros o mesmo direito a defender os seus interesses. E, portanto, isto é a diplomacia no seu melhor, a política no seu melhor, e temos que encontrar resposta porque realmente as questões, algumas delas são ameaçadoras. Mas façamo-lo com calma, com tranquilidade. Eu penso sempre que no auge da guerra de Vietnã estavam reunidos em Paris americanos e vietnamitas do Norte. Portanto, as negociações tem que se fazer. Nós não estamos na situação da guerra do Vietnã. E, portanto, é possível, à volta da mesa, hoje, daqui a 15 dias, encontrar-se as soluções que os problemas precisam. E há solução, respondendo assim, há solução. Não é exatamente o que nós queremos, ou não é 8, nem é 80, mas há compromissos possíveis. A situação como está exige que esses compromissos sejam encontrados. Obrigado. Your side for this question. Thank you.
First of all, the refugee issue is the end product. So we need to solve the problem in Syria or Iraq, wherever the refugees coming from. The current the current burden, as my colleague mentioned, that European Union actually and Turkey, we can do something together to share the burden. However, most of them maybe will stay, but some of them will go back if there is peace in Syria and Iraq. So what we can do, we can work on for peace in Syria. As my colleague mentioned, that, for example, ISIL selling oil to whom? To Syrian regime. So they are actually openly collaborating each other. So this is something that our friends should understand, that the ISIL, like Americans particularly, ISIL is not an isolated issue. ISIL is a part of the problem with regime. You cannot solve ISIL issue without solving the regime together. So this is a very much complex issue. I have been to a country, worked in a country just after a 20 years civil war. Civil war is a horrible thing, very destructive. So, but the sites there, when I, in Somalia, they were actually tired of fighting. We cannot wait for that. Particularly in this, this region, it's a much more destructive if you look at around, because there are lots of economic resources. So it is not easy to wait only, just let them solve themselves. So we need to work together. UN should be more active, and actually that our American friends should stop Russia bombing more. They are bombing 95% of bombs going to the moderate actual opposition. They are not bombing ISIL. And as long as they continue bombing, that more refugees will come out. So not easy for the peaceful solution, but at the end of the day, there should be a peaceful solution. If there is a military solution, it would be very bloody. Thank you. Well, I'll try also to answer to the question if there is a solution for this humanitarian crisis. First of all, I think the first approach should be try to identify the root causes of this war. And in my point of view, some of the more relevant actors of this crisis are not European. I mean, they are not from European Union or from Turkey. They are outside this group that is here gathered today to try to discuss and find solutions. That's why I promote that the discussions should take place at the level of the United Nations, and namely at the Security Council. There, some of the main actors that are provoking destabilization of the region should face each other and try to find a solution. And these actors will not be in the Turkish summit. They will be outside, because Russia will not be invited, United States will not be invited, and others, major actors of this process. Not to speak about some others that we are not referring at all during these debates, and should also be part of the solution, receiving refugees like Saudi Arabia, Iran, and the other major regional powers in the region. So the solution can come at the gatherings of goodwill at the level of New York Security Council or General Assembly of the United Nations. Just to say a few words about this question. Panelists talk about the root causes of the conflict.
Here mainly we discuss the problems in Syria, but on the other hand, unfortunately, we can also talk about similar problems in the Middle East after the Arab uprisings in general. And when we look to the nature of these problems, although there are some differences within each country, we can generally say we can talk about a kind of state failures. This means states are not providing the very basic services for their citizens. So they cannot provide security for them. They cannot provide, let's say, a livelihood. They cannot provide the very basic services like electricity and running water. So if we continue to have these type of failed states in the region or in other parts of the world, so we will be continuing to discuss these type of refugee issues in many parts of the world. So if we talk about, in general terms, about a kind of international solidarity and also common action on the side of the international community, we should be encouraging states structures to function in a very proper way, the governments to have inclusive governments, at the same time provide their citizens the very basic services that they need. If, for example, the Syrians or Iraqis or Yemenis or Libyans or Egyptians, whatever it is, if they are having the very basic services in their own country and if they are represented in the governments, so I hope then we will be having less and less refugee problems, either in the Middle East or in Africa or in other parts of the world. But without supporting the governments to be inclusive, without supporting them to provide the very basic services to their citizens, unfortunately, we will be discussing the same problems in the years to come. Do you have the mic? Okay. Then. Bom dia. E a minha pergunta vai para o primeiro conferencista e prende-se com o seguinte. Eu concordo basicamente com a maior parte das coisas que aqui foram ditas. De facto, isto, se nós não aprendemos com a nossa história, não conseguimos depois lidar com o futuro, e a União Europeia tem tido uma história relacionada com estas questões das migrações bastante má, digamos assim. Houve a questão dos Balcãs, em que a Europa teve uma inatividade enorme perante a guerra nos Balcãs, e foi preciso a NATO intervir para as coisas se resolverem, e foi uma guerra que passou no coração da Europa. E agora, como nós sabemos também, o envolvimento nos Estados Unidos, no Médio Oriente, tem sido desastroso. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: se a Turquia se sente na posição de fazer a ligação entre o Médio Oriente e a Europa, e daí haver a importância por parte da União Europeia de ouvir mais aquilo que a Turquia tem a dizer, por ter um conhecimento mais próximo da região e dos diferentes vetores que ali se movimentam e os interesses envolvidos, e se entende que a União Europeia deveria dar mais apoio à posição da Turquia, nomeadamente nesta questão com os conflitos de interesses com a Rússia, com alguns incidentes bastante graves que já ocorreram, nomeadamente junto à fronteira com aquelas questões dos aviões militares russos que reiteradamente sobrevoam o espaço aéreo turco. Portanto, haver de alguma forma um apoio maior à posição da Turquia na luta, por exemplo, contra o PKK, que é um grupo terrorista que infelizmente tem provocado problemas muito graves à Turquia ao longo dos anos, e a Europa apenas quando tem o problema dentro das suas portas é que se resolve a decidir abordá-lo e resolvê-lo. So, what is the exact question? The question is if you feel that Turkey should conduct the bridge between the Middle East and the European Union and be more the country that says what to do and how to do it, instead of waiting or expecting the European Union to conduct the negotiations. Turkey has been doing what has to do actually. Like, you know, those refugees, they are staying in Turkey. So Turkey, from the beginning,
we give actually clear guidance that what can be done in Syria to avoid the current problem. As I said, you know, this safe zone proposal, actually that rejected every time. If it wasn't rejected, now we would not have talking this problem. So we are doing whatever we can, but we have, of course, Turkey is not a very rich country. Although we are in terms of humanitarian aid, Turkey is the first in the world according to GDP. But nominally it is third, but according to GDP, it's first country. So we are trying to convince our friends in Europe and in America to what to do together, what we can do. Until that time, we are also helping the people coming out of Syria, and also Turkey also dealing with the regional powers, regional countries like Iran, Saudi Arabia, to work together. Unfortunately, in terms of Iran, they were not very much. Their actions were not very much helped the situation, and the contrary, their involvement getting things worse because the bringing Shia militia and Hezbollah to Syria. Even though we are having good relationship and then convince them to work together. So this is what we can do. The European Union, of course, you know, as my colleague told, that we are in negotiations process, you know, accession country, you know, last 10 years, we are waiting for the chapters to be open because of some European leaders. The accession freezed until last summer because of refugee crisis. Now suddenly they started to open chapters. It shows that this is very much political, nothing to do with Turkey's, you know, this eligibility for European Union. So I don't know if I am satisfied your expectations, but this is the answer. We will collect the last questions and have a total answer if there are any other questions, please. Olá, boa tarde. Bom dia. Só eu gostava de saber, tendo em conta o que acontece com a diferença entre os refugiados e os migrantes económicos, como é que não foi na União Europeia, principalmente na Grécia, feito um registro devido à situação? E agora, tendo em conta o que está a suceder, que estratégias é que quer a Turquia tem para o registro não foi feito, para quem não tem a papelada que devia? O que é que vai acontecer principalmente às crianças, aos jovens que não sabem basicamente onde estão e o que irão fazer sem documentos devidos? Bom dia, boa tarde. Eu gostaria de falar como deputado europeu, senhor. Há muito factor sobre a Turquia. Se pensar muito bem, sabemos que 10% da geografia do mapa Turquia na Europa. 10%. Segunda, Turquia é muito tempo que há do NATO. Terceira, geopolítica da Turquia é muito importante. Muito, muito importante. Muito. Faixa atenção. Turquia é muito importante geopolítica do Médio Oriente. Para a entrada da Turquia na União Europeia é muito importante. E segundo fator, quem é que começou a guerra na Síria? Guerra síria
É já 5 anos, já vê. Que dá arma para contar de Bashar Assad? Da América e Europa. Agora dá refugiado. Refugiado vão na Europa. Na Europa que há crise economia. Como se vai fazer? Agora há muito problema. Muito problema. Não pode sair. Só solução é melhor faz paz. Paz é melhor que faz guerra. É razão. Por uma maneira diz que ou é só paz ou só terceira guerra. Não. É paz. Não foi fazer nada. E mesmo a política da Turquia é muito importante. Eu já disse para o Parlamento Europeu. Eu sou investigador, geopolítica e de economia e social. Professor Oliver, obrigado. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pela questão. Efetivamente, a União Europeia foi apanhada desprotegida em relação a este movimento previsível de imigrantes. Quando tive o gosto e a oportunidade de trabalhar com o embaixador Martins da Cruz, uma das minhas experiências mais interessantes foi uma ida à Líbia, no contexto de uma reunião dos então ainda chamados 5+5, portanto 5 Estados da Europa, 5 Estados do Norte da África. E tive a oportunidade de estar com o então presidente líbio, Gaddafi, foi uma das reuniões mais interessantes que tive. Independentemente do que pensarmos do presidente Gaddafi ou do general Gaddafi, a verdade é que ele, nessa reunião, há 12 anos, previu tudo o que está a acontecer e disse que se o tampão líbio desaparecesse, viriam hordas de africanos que invadiriam a Europa. Imigrantes, refugiados, etc. Eu na altura não levei aquilo muito a sério, devo dizer, e portanto pensei que era um exagero de linguagem, mas tenho-me lembrado muitas vezes desse encontro, dessa reunião. Ora, o que acontece é que a Europa podia não ser ou não devia ter sido apanhada desprevenida, mas foi. E, portanto, não tem os meios na Grécia para controle de fronteiras externas, como nós não teríamos se tivéssemos idêntico problema aqui em Portugal. Há anos que se fala em haver procedimentos de asilo comuns entre os Estados-membros. Enquanto a crise não se levantou, o que é verdade é que isso não se tratou. Há anos que se fala no reforço de uma agência europeia chamada Frontex e de pôr em comum meios pelos Estados-membros. Ainda há um ano, não foi há muito tempo, foi há um ano, o Frontex pediu aos vários Estados-membros, a quase 3 dezenas de Estados-membros, 800 peritos para controle das fronteiras. Houve um Estado-membro que perguntou se não se tinham enganado no número, se não seriam 83 em vez dos 830, porque achou os 830 muitos. Pois os 830 não eram realmente muitos. Quando foi a crise do euro, todos nós achámos, mas como é que é possível termos um euro pendurado no nada, sem uma união bancária, sem esquemas de proteção, sem maior interligação da economia dos países, sem maior interligação a nível do orçamento. E montou-se isso já com a casa a arder, ou como dizia o presidente Durão Barroso, na jangada com a qual estávamos a procurar sair do naufrágio, estávamos a tentar salvar o euro. E agora, na jangada com que estamos a sair do naufrágio, estamos a tentar resolver a questão dos refugiados. Bom, e portanto o problema é realmente grande. Acho que está mais que diagnosticado, as soluções estão em cima da mesa e espero que vão sendo implementadas, que não é talvez a melhor palavra, que vão sendo postas em prática, porque parece que implementar não existe em português, vão sendo postas em prática. Quanto aos refugiados, migrantes, etc., pois só com controle, quer dizer, nós temos que saber quem são as pessoas. As pessoas, também, nós não estamos no paraíso, e as pessoas recorrem àquilo que podem para encontrar soluções para os seus problemas. Essas pessoas que se apresentam nas fronteiras externas da União Europeia apresentam-se sem documentos. Não têm documentos.
ou se têm, dizem que não têm documentos. Portanto, o problema começa logo aí, para distinguir quem é que está ali a querer entrar em determinado momento na União Europeia. E, portanto, temos que encontrar soluções. A União Europeia tem que assumir a sua condição de valores, de princípios, de quem cultiva valores e princípios, verdade, mas, ao mesmo tempo, há uma questão de operacionalização. E a operacionalização não é fácil, principalmente não fomos prudentes. Obrigado. Okay, I'd like to thank all the panelists for their speeches, at the same time the answers. I hope it was a useful conference of the event for all of the participants and also listeners. And I'd like to thank Louisiana University and IPLI again for organizing this event in cooperation with ORSEB and Diplomacy Academy. I'd like to thank all of the listeners here and also in Porto as well. So, will there be any last word, or I will just finish? So I'm finishing the session. Thank you for all coming, and hope to meet in another program, either here or in Turkey. Thank you.